A Idade Média é um dos períodos mais curiosos da humanidade, repleto de costumes bizarros, mitos e rituais. Sem sombra de dúvida, acaba sobrando muito mais história do que costumamos ver na escola. Hoje vamos explorar 15 tradições medievais que vão te surpreender. Eu sou o Boco. Deixe o seu like para nos ajudar e inscreva-se aqui no Top 10. Ordalha. Na Idade Média, os julgamentos não eram baseados em evidências concretas como hoje, mas sim em rituais conhecidos como ordalhas, que buscavam determinar a culpa ou inocência de um indivíduo aos olhos de Deus. Um dos métodos mais comuns era a provação pelo fogo. O acusado era obrigado a andar sobre brasas, e se as queimaduras cicatrizassem rapidamente e sem infecções, ele era considerado inocente. Havia também a prova pela água quente, onde o acusado tinha que mergulhar a mão em água fervente para retirar um objeto. Se a mão cicatrizasse sem infecção após alguns dias, era um sinal de que Deus havia demonstrado a sua inocência. Outro método era a prova pela água fria, na qual o acusado era amarrado e jogado em um rio. Se afundasse, era considerado inocente, pois a água, criação de Deus, o aceitava. Se flutuasse, era visto como culpado, rejeitado pela água. A mais bizarra talvez fosse a provação sangrenta, usada quando alguém era acusado de assassinato. O suspeito colocava a mão na ferida aberta da vítima. Se o corpo da vítima sangrasse ou mostrasse algum sinal, era interpretado como um indicativo de culpa. Venda de esposas. A venda de esposas era uma cerimônia simbólica, geralmente realizada em público, que representava a transferência da autoridade do marido sobre a esposa para outro homem. Essa prática ocorreu principalmente na Inglaterra entre os séculos XVII e XIX. Realizada muitas vezes em mercados ou leilões, envolvia a apresentação da esposa com uma corda, indicando a mudança de posse. Embora não oficial nem amplamente aceita, era usada como solução extrema para crises financeiras ou conjugais, especialmente em comunidades rurais isoladas. Essa prática servia como alternativa ao divórcio, que era praticamente impossível de obter devido às rígidas leis da Igreja sobre o casamento da época. O traseiro real. Na monarquia existia um cargo peculiar e altamente prestigiado, conhecido como Groom of the Stool, que significa serviçal do banquinho. Este serviçal tinha a missão de limpar o traseiro do rei depois que ele fizesse as suas necessidades fisiológicas. É isso aí mesmo que você ouviu, ele limpava a bunda do rei. Você deve estar pensando, meu Deus, que trabalho infeliz. Mas, apesar de parecer uma função humilhante, era, na verdade, uma das mais respeitadas da corte, conferindo ao ocupante uma posição de grande confiança e prestígio. Além de cuidar da higiene pessoal do monarca, o serviçal tinha a responsabilidade de gerenciar a dieta e o bem-estar intestinal do rei, viu aí? Além de ajudar na vestimenta e preparação para banhos. Este cargo íntimo permitia um acesso sem precedentes ao soberano, fazendo com que o serviçal muitas vezes se tornasse um dos principais conselheiros do rei, envolvendo-se até em questões de Estado. Por exemplo, no final do reinado de Henrique VII, esse conselheiro teve um papel crucial na reformulação das políticas fiscais, contribuindo para estratégias que aumentaram significativamente as receitas da coroa ao taxar a nobreza. A proximidade e a confiança que o rei depositava nele muitas vezes resultava em generosas recompensas como terras e vestimentas, simbolizando a gratidão e o valor que o monarca atribuía à sua lealdade e serviços. Tribunal dos Animais. Nem os bichinhos escapavam das crueldades. Na Idade Média, até os animais eram julgados por crimes, como detalhado no livro The Criminal Prosecution and Capital Punishment of Animals, de Edmund P. Evans, que menciona cerca de 85 casos envolvendo desde bois até insetos que quebraram a lei. Os porcos, por exemplo, eram os criminosos mais comuns. Eles eram frequentemente acusados de morder partes do corpo de pessoas e até mesmo comer crianças. A maioria eram considerados culpados e condenados à morte, muitas vezes por enforcamento ou queimado em uma fogueira. Em 1774, um tribunal julgou um galo por botar um ovo, algo considerado um crime.
antinatural. Ratos também não escapavam. Frequentemente recebiam cartas formais pedindo que deixassem o local. E, pasmem, até golfinhos foram a julgamento em Marsella, na França, em 1596. Pois é, a vida durante a Idade Média era, no mínimo, curiosa. Higiene. Durante a Idade Média, predominava o mito de que as pessoas tomavam banho apenas uma vez ao ano, geralmente em maio, marcando o início do verão europeu. Este evento familiar envolvia o uso comum de uma tina, onde o chefe da família tinha o privilégio de usar primeiro a água limpa, seguido pelos demais membros da família em uma ordem específica. Claro, diferente do povo, a realeza e a nobreza conseguiam tomar banho com uma frequência um pouco maior, usando saunas e até banheiras próprias. A crença de que banhos, especialmente com água quente, eram prejudiciais à saúde foi difundida no século XVI com a chegada da sífilis das Américas e a popularização da teoria do miasma, que sugeria que doenças eram transmitidas pelo ar, reforçando a ideia de que banhos abriam os poros e facilitavam a entrada dessas doenças. Apesar dessas noções, havia ainda uma preocupação com a saúde e a higiene. Garfo dos hereges. Usado principalmente durante a Inquisição Espanhola, esse dispositivo bizarro era uma forma cruel de punir e forçar confissões de pessoas acusadas de heresia. O garfo dos hereges era basicamente um aparelho de metal com duas extremidades pontiagudas, conhecido também como bigarfo. Ele era colocado entre o externo e a garganta da vítima, preso com uma tira de couro ao redor do pescoço. Uma ponta do garfo ficava debaixo do queixo e a outra pressionava o peito, forçando a pessoa a manter a cabeça rígida e imóvel. Ou seja, qualquer movimento que a pessoa tentasse fazer causava uma dor absurda. Dormir? Nem pensar. Se o sono ou cansaço batesse, ela era espetada. O garfo era frequentemente gravado com a palavra latina abiuro, que significa por juramento. Essa prática mesclava a dor física com a tortura psicológica, afrouxando pouco a pouco a resistência do castigado. Relações entre mulheres. Na Idade Média, a maior parte das sociedades europeias era estruturada em torno das normas religiosas cristãs estritas, que, em geral, não aceitavam ou reconheciam relacionamentos homossexuais. As referências a relações entre mulheres são escassas nos registros históricos daquela época devido a uma série de fatores, incluindo o foco predominante nos comportamentos masculinos e a menor probabilidade de as mulheres serem documentadas de maneira independente. No entanto, existem algumas evidências de que relações amorosas ou sexuais entre mulheres podem ter ocorrido, embora muitas vezes veladas ou indiretas. Textos religiosos e legais da época, por exemplo, às vezes mencionam tais relações como sodomia feminina, mas essas menções são geralmente raras e altamente condenatórias. Além disso, algumas histórias, poemas e textos de natureza literária da Idade Média e do início do Renascimento aludem a amizades íntimas ou relacionamentos emocionais profundos entre mulheres, que podem ser interpretados de várias maneiras. Essas fontes, no entanto, raramente fornecem evidências claras de relações sexuais e muitas vezes são sujeitas à interpretação. Bobos da corte. Você gosta de rir? A monarquia também gostava. E como estamos falando de uma época em que não existia TV ou celular, o entretenimento ficava por conta dos bobos da corte. Eles divertiam os reis com suas roupas e piadas sobre o cotidiano. Assim como hoje em dia, muitos comediantes têm muita perspicácia para captar assuntos que estão em alta e produzir piadas, até mesmo com críticas a figuras públicas. O bobo fazia exatamente a mesma coisa e era adorado pela corte. Basicamente, só eles podiam tecer críticas frente a um rei, sem que tivesse qualquer represália por isso, já que tudo era absorvido com muita leveza e diversão. Em alguns casos, uma piada era capaz de provocar reflexões no rei e influenciar em suas decisões, mas era necessário equilibrar a liberdade de expressão com o limite das piadas para não despertar a ira de um rei. Guildas medievais.
As guildas funcionam como uma espécie de sindicato, onde os associados pagavam uma taxa para proteger seus membros e garantir a qualidade e os preços dos produtos e serviços oferecidos. Diferentes profissões eram agregadas a este sindicato: alfaiates, artesãos, sapateiros, carpinteiros e por aí vai. Além de defender os interesses econômicos de seus membros, elas também ofereciam suporte social, auxiliando seus membros em períodos de problemas de saúde ou dificuldades financeiras. O grupo possuía até mesmo apertos de mão secretos, que ajudavam a identificar membros de uma guilda específica. Dessa forma, eles faziam um filtro para que apenas as pessoas habilidosas em seus trabalhos pudessem praticar o ofício. Por exemplo, se um alfaiate desconhecido chegasse a uma nova cidade e quisesse exercer sua função, ele precisaria ir a uma guilda de alfaiate e fazer um cumprimento de forma específica para comprovar que de fato tem conhecimento. O RH era bem diferente nessa época, né? Cadeira de submersão. Durante a era medieval na Europa, especialmente na Inglaterra e nos Estados Unidos coloniais, usava-se a cadeira de submersão para punir e envergonhar publicamente pessoas, principalmente mulheres, acusadas de provocar confusões ou de imoralidades como traição. Amarradas a uma cadeira, eram mergulhadas em rios ou lagos, frequentemente diante de multidões. A prática também visava testar acusações de bruxaria, acreditando-se que se a pessoa não se afogasse, seria culpada, protegida por forças malignas. Comerciantes desonestos e homens em casos semelhantes também enfrentavam essa punição, refletindo o machismo da época e servindo como advertência a outras mulheres. Menestréis. Se pudéssemos definir quem são os menestréis em uma frase, com certeza seria: minha vida é andar por esse país. Muito antes de Luiz Gonzaga existir e escrever a música A Vida de Viajante, esses andarilhos iam de cidade em cidade durante a Idade Média, tocando suas músicas, contando histórias e poesias. Os menestréis desempenhavam um papel crucial na sociedade medieval como guardiões da tradição oral e transmissores de conhecimento e cultura. Em uma época em que a maioria da população era analfabeta, suas canções e narrativas ajudavam a preservar a memória de eventos históricos e figuras lendárias, passando conhecimento e valores culturais de geração em geração. Apesar de seu forte papel social, os menestréis tinham uma vida muito complicada, já que costumavam depender da generosidade do público para sobreviver. A Festa dos Tolos. E se você pudesse trocar de lugar por um momento? Assim era a Festa dos Tolos. Celebrada entre o final de dezembro e o início de janeiro, era um momento onde as pessoas mais humildes poderiam esquecer as restrições sociais e religiosas daquela época para festejarem como um patrão. Isso porque durante a festa, esses papéis eram trocados de uma forma bem descontraída. O servo se tornava o mestre virava servo e, no fim das contas, todo mundo se divertia. Os participantes se vestiam com roupas extravagantes, usavam máscaras, cantavam e dançavam. Durante a celebração, também era escolhido o bispo dos tolos, que usava vestimenta religiosa e conduzia cerimônias de brincadeira. Acredite se quiser, mas essas celebrações muitas vezes ocorriam dentro das próprias igrejas. Freio de maledicente. Essa espécie de focinheira de ferro era usada na Idade Média para punir mulheres acusadas de fofoca e difamação. O freio de maledicente era colocado na boca da mulher acusada, com uma peça de metal que pressionava a língua e a impedia de falar. Além da tortura física, havia também a humilhação pública. A mulher era conduzida pela cidade, geralmente pelo marido, usando uma coleira. A intenção era que todo mundo visse e a insultasse, jogasse coisas e a humilhasse publicamente. Era uma forma cruel de mostrar quem falou demais e impor a ordem na sociedade. Essa prática começou na Escócia por volta de 1567, mas logo se espalhou pela Inglaterra e o país de Gales. Provações da cavalaria.
Tornar-se um cavaleiro era um processo rigoroso que começava na infância. Aos 7 anos, os meninos serviam como pajens em casas nobres, aprendendo etiqueta, montaria e fundamentos de combate. Na segunda etapa, aos 14, evoluíam para escudeiros, auxiliando os cavaleiros e se aprimorando em técnicas de batalha. As provas físicas incluíam lutas em torneios, onde o escudeiro precisava mostrar suas habilidades com espada, lança e escudo. Além das habilidades físicas, era essencial que o cavaleiro exibisse conduta irrepreensível, pois o código da cavalaria enfatiza valores como honra, lealdade, cortesia e generosidade. Por fim, o aspirante também precisava passar por rituais que incluíam jejum e virar a noite rezando na capela da igreja. Só depois de se confessar e receber a bênção era realizada a cerimônia de sagração, onde ele finalmente recebia sua armadura e armas e era proclamado cavaleiro. Leis suntuárias. Essas leis foram criadas para frear os gastos da população, visando não só a economia, como também reforçar as hierarquias sociais e os valores morais da época. Depois da peste negra, pessoas de classes mais baixas conseguiam comprar roupas e tecidos que antes eram acessíveis apenas à nobreza e à realeza, o que deixava as classes altas completamente irritadas. Através das leis suntuárias, seria possível distinguir os emergentes e as elites tradicionais, retendo, por exemplo, tecidos luxuosos como seda, veludo e brocado, que eram utilizados pela nobreza, ou cores como o púrpura, que era ligado à realeza. Além de controlar a moda, essas leis também regulavam o número de pratos em banquetes e a quantidade de joias que uma pessoa podia usar. Embora tentassem frear quem não fazia parte das altas classes, havia quem desafiasse e burlasse as regras. Hoje, estou ficando por aqui. Não se esqueça de se inscrever, deixar o seu like e ativar as notificações para nos encontrarmos sempre por aqui.